Opa, meus amigos, tudo bem, né? Fazendo um vídeo aqui opinativo sobre a tietagem, né, que o Lula vem recebendo ultimamente, né, que ele praticamente é o candidato do PT para a eleição de 2022 e você vê a mídia enaltecendo, né, de uma maneira bastante óbvia, não é uma coisa sutil, e você vê até reportagens enaltecendo a aptidão física dele, falando que ele está muito vigoroso, né? Porque o Lula é um cara muito velho, né? Para exercer um cargo político. E parece que fecharam uma praia lá no Ceará para ele ficar de boa. E olha só como são as distorções, né? Porque a gente viu 2020, acho que parte de 2021, pessoas sendo punidas porque foram à praia, né? Por causa dessa histeria que a gente vive há quase 2 anos, né? Um ano e meio, que a gente vive também, não só da doença, mas também a histeria criada pela doença, né? E que não é só no Brasil, não. Em outros países é pior ainda. Então você vê que fecharam uma praia, e eu não sei se há algum problema legal nisso. Né? Eu acredito que moral é imoral, né? Não há uma, não há uma ética em fechar um espaço que não é particular para uma pessoa. Eu não acho isso certo, mas aconteceu. Enquanto você vê que pessoas, por caminhar, ficar em praças, elas foram agredidas pelo Estado. E parece que foi coisa lá do Camilo Santana, que é do PT lá do Ceará, governador do Ceará. Então você vê que há uma distorção. Né? Então a mídia vai trabalhar para que o Lula seja o queridinho, o lindinho, o Bolsonaro é malvado. E veja bem, eu posso até criticar algumas coisas erradas no governo Bolsonaro. A economia não vai bem, não é só por culpa de fechar comércio, tá? Não é só culpa do governador malvado, existe sim uma parcela de responsabilidade do governo federal, mas não vem ao caso. Mas se for para criticar o governo Bolsonaro, eu critico. Agora, defender a volta de gente como Lula ou a ascensão do poder de gente como Ciro, podem esquecer. Eu não vou jogar meus princípios no lixo pra, digamos assim, eu tô aqui insatisfeito com algumas coisas do governo Bolsonaro. Aí por conta disso eu vou, tipo, votar em Lula, em Ciro, tô fora. Até porque isso é contra até meus princípios cristãos, né? Eu estaria indo contra minha própria fé, votando em gente que defende o todo escárnio e todo ataque aos valores que eu acredito. Então, por mais que eu faça críticas ao atual governo, que tem que ser criticado mesmo, não tem dessa, e eu não defendo esquerda. Assim, entre o Bolsonaro, por mais que o Bolsonaro tenha muitas falhas e essas falhas façam pessoas a cogitar votar num demônio como o Lula, porque o Lula é um demônio. Ele é a personificação daquele político demagogo que quando chega no poder ele te dá literalmente migalhas e tipo quebra tuas pernas, né? E o Lula disse já, ó, eu vou regular os meios de comunicação. Apesar que censura contra mídias sociais, contra pessoas, já está acontecendo agora. Já ocorre uma certa censura. Já ocorre, porque o Lula vai censurar todo mundo, mas já tem censura contra algumas pessoas, de fato. Não só youtubers, e entre outras pessoas. Então, censura por censura já acontece. Só que a nível
de que o próprio executivo defenda essa política de censura, aí torna essas coisas mais difíceis ainda, né? Torna essas coisas piores do que elas já são. Então, logicamente, trabalhar para que tentar impedir o máximo possível que volte esse tipo de gente, né, demagoga como o Lula. Até porque o Lula pegou um país muito melhor organizado economicamente que agora. É um fato que se o Bolsonaro não reagir o Brasil de uma maneira econômica até ano que vem, que é ano de eleição, ele não se reelege. Porque não adianta eu falar, ó, o Lula ele vai censurar todo mundo. O Lula, os princípios do Lula são errados. O Lula se envolveu com muitos escândalos. O Lula ele não é inocente, simplesmente o STF entendeu que ele tem que estar em liberdade, ele pode disputar eleições, mas ele não é inocentado. Ele não foi inocentado, assim, ele apenas ele foi absolvido por uma questão que o STF entendeu que ele está apto a concorrer à eleição, mas não, ele tem imensas provas, fartas provas, entendeu, do que ele fez. Mas tem gente, porque o Lula deu isso, porque eu não sei o que. E a questão econômica, infelizmente, pega. Como que você vai convencer? Ó, vamos ser sinceros. Gasolina cara, dólar alto, inflação aumentando. O que o eleitor insatisfeito vai fazer? Ele vai votar no primeiro oponente político do político que está no poder. Infelizmente isso vai acontecer. As pessoas estão putas porque elas estão pagando caro nas coisas. Independentemente se foi uma culpa parcial ou total daquela pessoa. Eles não querem saber. Eles vão culpar alguém. Existe um bode expiatório. Infelizmente as coisas são injustas. Então é um fato que essas pessoas estão propensas a votar no PT. Por quê? Olha só a merda. Mas teve 13 anos, não aconteceu ditadura. Em 13 anos não aconteceu isso que eles iam falar que ia acontecer. Então não tem problema. Mas quando ele foi não aconteceu tanta coisa ruim. Logo, se ele estiver lá, as coisas vão se ajeitar. E todo mundo sabe que não. Todo mundo sabe que ele só conseguiu governar o Brasil nos anos 2000 por uma situação que não era só dele que dependia. Teve todo um contexto das commodities, da política fiscal, do próprio plano real que estabilizou a moeda. Agora pega o real agora desvalorizado, pega uma inflação alta, pega agora com crise econômica, ele vai piorar a situação. Todo mundo sabe que ele vai querer literalmente imprimir dinheiro e aumentar o poder do Estado. Todo mundo sabe, é só pegar o que está acontecendo nos Estados Unidos. E o Biden está fazendo. Simplesmente, ou a própria Argentina, a gente pega o exemplo da Argentina. Embora essa parada aqui a gente fala, se acontecer tal coisa, se não fizer tal coisa, o PT vai voltar. Isso é uma hipérbole. Mas essa hipérbole ela não deixa de ter um fundo de verdade, embora eu não concorde e eu não vou passar agora, digamos, a passar por cima de erros que acontecem no atual governo, porque eles pavimentam o eleitor, o afegão médio, a querer votar na esquerda de novo. Ou votar nulo, não sei. Então, há um risco dos 57 milhões de votos que o Bolsonaro teve em 2018 não acontecerem em 2022. Independentemente se há fraude ou não. Até porque o próprio mecanismo impede que haja algum tipo de segurança, né, de confiabilidade. E se você questionar essa confiabilidade,
você sofrerá sanções. Virou uma vaca sagrada as urnas eletrônicas. Você não pode pôr em dúvida. Você não pode pôr em dúvida. Então, por isso é complicado toda essa situação. E vamos ser sinceros, a terceira via não é solução de nada. Quarta via, quinta via, não existe essa questão de vias, tá? Não existe, porque literalmente uma parte da Isentol Left que também tem pretensões eleitorais. Eu já falei isso no vídeo, que há um interesse do PSDB, do Centrão, de que as forças atuais briguem, tá? Que exista um duelo em que PT e Bolsonaro se matem. Eles acham que um é a ruína do outro se um cair, sendo que isso não é verdade. Porque se, por exemplo, se houver uma ruína por completo do PT, o Bolsonaro ele ganha com isso, ele não perde com isso. Se houver uma ruína total do bolsonarismo, o PT tem vantagem. Então não existe ideias como, por exemplo, do Nando Moura, se o Lula cair, o Bolsonaro cai. Não existe isso, até porque existem outras forças tão igualmente perigosas quanto o Lula, por exemplo. Então achar que o Bolsonaro faz isso com a Lula, também eu acho um baita exagero. Até porque a esquerda não se resume só a Lula, né? Existem outras figuras da esquerda que são a longo prazo vão se tornar um problema. O próprio Boulos, ele é muito subestimado pela militância de direita. E o cara conseguiu chegar a segundo lugar numa eleição da maior cidade da América do Sul. Então não há de ser desprezado. Entendeu? Então, essa terceira via que existe aí, que é capitaneada pelo Novo, pelo Nando Moura, MBL, isso aí é uma baita ilusão, porque eles também defendem pautas da esquerda. Então não adianta, por exemplo, só acabar com o petismo, mas, por exemplo, ideias progressistas são defendidas por políticos do Novo, como João Moedo, defende a Agenda 2030. Então, mas é a pauta econômica, não sei o que. Só que a pauta econômica também ela não é a única a ser dada atenção. E a pauta e a pauta ideológica, como que fica? Querendo ou não, é importante que se haja valores para que nos políticos, para que eles não votem, não abracem pautas que vão contra o que por exemplo, conservador acredita, ou meter mais Estado na vida das pessoas. Você vê que tem, entre muitas aspas, liberal que defende imposto, defende regulação. Quanto mais regulação, mais difícil fica empreender, mais difícil fica gerar renda. Porque queriam ser regras para beneficiar alguns. Todo mundo sabe disso. Então é um grande engano achar que o problema do Brasil é apenas pauta econômica. Claro que o Brasil é um país muito desafiador para que você corrija todos os problemas simplesmente aumentando os índices econômicos. A questão não é essa. É um dos problemas a ser resolvidos. É um dos problemas, mas não é um problema principal. Não adianta você também agora, todo mundo agora vai ficar de boa, vá agora reduzir toda a questão da pobreza, inflação, desemprego, as pessoas vão poder consumir mais. No entanto, os outros problemas vão persistir, né? A questão, por exemplo, da nossa educação é muito fraca, nossos valores são muito fracos, tá? E esses valores fracos, mesmo se você tiver muito dinheiro, você vai acabar criando outros problemas, inclusive
sociais a médio e longo prazo. Ou seja, beleza, você tem a geração de riqueza aqui, mas você tem outros contextos problemáticos no futuro, entendeu? Que vão gerar mais problemas também econômicos. Teve um cara que ele ganhou 70 mil de indenização e ele gastou todo o dinheiro em mês. Fez churrasco e festa todo santo dia. Ele conseguiu torrar todo o dinheiro da indenização. Pescador. Pra você ver. Então, o problema não é a questão de dar dinheiro na mão das pessoas. Entendeu? Não adianta se você tiver uns valores deturpados, né? E uma cultura totalmente fraca, dinheiro não resolve nada. Pode até criar outros problemas. Claro que pobreza é um negócio complicado, pelo menos no Brasil é. Desigualdade, falta de oportunidade, fuga de cérebros. Então a galera já, beleza, vamos colocar o Lula ali para ele consertar a economia do Brasil, sendo que ele não vai consertar porra nenhuma. A gente sabe que a questão do PT é desfazer muitas reformas que foram feitas quando o PT saiu do poder. Por exemplo, o teto de gastos ele é importante. O governo cada vez mais se endividando, cara. Gastando, achando que vamos gastar e cobrar do povo. Sempre o Estado aumentando, cara. É aquela coisa do desenvolvimentismo, achar que vamos criar um monte de coisa aqui para tentar gerar riqueza assim. O Estado não gera riqueza, o Estado ele pega uma parte da riqueza gerada. Isso é um fato, cara. Claro que o Estado tem que se fazer presente. Tá? Eu não tenho esse ledo engano dos anarcocapitalistas. Deixa tudo sem nada. E tudo se regula. Vamos se regular. Até porque por conta dessa cultura desordenada, impediria uma organização livre do Estado. Porque o próprio Estado ele acabou criando essas lacunas, né? E acabou que o brasileiro ele ficou sem valores e quando ele tem vantagens ele acaba usando isso de uma maneira errada. Como eu citei o exemplo desse cara aí gastou 70 mil no mês. Então vai haver o canto da sereia de que vamos voltar no Lula para voltar a ser como era nos anos 2000, sendo que o contexto não dependia só do Lula, dependia do contexto internacional, tá? E o Lula ele teve que na época seguir certas regras que não eram do interesse dele, mas ele seguiu, mas não porque ele era bonzinho, e sim porque ele precisava que a economia naquela época funcionasse. Ele não foi imediatista, ele teve um projeto de poder a longo prazo. Então ele não podia estatizar os meios de produção, fazer igual em Cuba, Venezuela, como aconteceu agora, alguns anos atrás na Venezuela, que essa desvalorização do Bolívar venezuelano acho que é Bolívar forte, né? Tão forte que é uma pilha de célula. Então isso também porque o Maduro ele tomou políticas para desvalorizar a moeda dele e foda-se. Praticamente viabilizou a viver no país dele. Isso é um fato. Então o Lula naquela época ele não podia fazer aquilo. Então ele precisava incentivar o consumo. Os bancos lucraram pra caralho no governo dele. Ele tinha Henrique Meirelles como presidente do Banco Central. Agora o contexto de agora, ele precisa assegurar, se ele pegar o poder de volta, ele precisa assegurar que ele não perca. Até porque ele vai morrer, mas ele tem que deixar para alguém. E quem assumir no lugar dele, quando porque ele não vai ficar 8 anos de novo, se ele voltar. Ele vai ficar no máximo 4 ali lá. Ele não tem condições de disputar uma reeleição em 2026. E então ele vai aparelhar o Estado de várias e várias maneiras para que
Igual o Biden. O Biden ele é uma testa de ferro. A testa de ferro dos democratas. Então, basicamente, o Lula vai ser um testa de ferro. Todo mundo sabe quem é a cabeça do negócio todo é o Dirceu. O problema é que agora eles vão ter que se apressar para regular tudo para impedir que haja pessoas que incomodem eles. Então eles vão ter que acelerar o plano de poder deles. Até porque muita gente subestima o PT. Fato, né? Então o vídeo é isso, é um apanhado geral falando dessa situação econômica, né? Situação de iminência da volta do Lula. Se valendo de muitos equívocos que ocorrem no governo Bolsonaro que poderiam ser evitados. Muitas pessoas não gostam que a gente fale disso, mas é um fato e a verdade é a verdade, independentemente se ela é agradável ou não. Então, eu fico por aqui e até mais.